Obrigado. Então estamos a chegar ao fim da primeira metade do Evangelho de João. Então chegar ao fim animador da primeira metade significa que ainda temos uma outra porção para avançar, mas estamos a chegar ao fim da primeira secção do Evangelho de João. Eu espero que todos tenham na mente qual é o texto-chave para este Evangelho, que se encontra no fim, e eu não vou dizer agora, portanto, têm o estudo todo para ir puxando pela memória, a ver se recordam e se já sabem de cor o texto-chave, e também a estrutura, como é que nós podemos organizar este Evangelho. Então, se lembram, João tem um prólogo. Eu não vou mostrar esses slides, ele tem um prólogo onde ele diz ali uma série de temas que ele se propõe desenvolver ao longo do Evangelho. Seguidamente a esse prólogo, nós temos dois grandes blocos que fazem a divisão do Evangelho, portanto, a partir do versículo 18 do capítulo 1, sensivelmente até ao 12, 13, conforme nós quisermos fazer a nossa divisão, e depois com uma transição que é feita ali com a questão de Lázaro. Há aí uma transição para a segunda secção do Evangelho com a ressurreição de Lázaro, que já antecipa a ressurreição de Jesus, e o tema da vida é de novo ali focado, bem desenvolvido. Isso já nos prepara então para a morte e a ressurreição de Jesus. Mas antes de João nos descrever a morte e a ressurreição de Jesus, então ele registra uma série de palavras de Jesus que ele, de uma forma mais privada, digamos assim, partilha com os seus discípulos. E depois temos o último capítulo 21 como um epílogo, então, que termina assim o Evangelho. Nós hoje iremos estar a olhar para o capítulo 10, e hoje nós iremos ter algumas leituras. Então iremos ler estes versículos do capítulo 10, e eu queria saber, João Paulo, se temos alguém para ler ou se há um voluntário agora aqui nomeado. É um voluntário agora aqui nomeado. Ótimo. Então, eu pedia para alguém abrir o microfone e ler estes versículos. Vai ser até ao 21, tenho 2 slides. Eu posso ler então. Portanto, João capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para que o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falara. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, e a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor.
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demónio, enlouqueceu, porque os ouvis. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado? Pode, porventura, um demónio abrir os olhos aos cegos? Obrigado, Pedro, pela leitura. Então, temos dois grandes blocos neste texto. O primeiro vai até ao versículo 6 e ele termina com um pequeno comentário que João deixa para nós acerca da primeira secção. Depois temos um novo registro daquilo que Jesus diz no versículo 7, que vai até ao versículo 18 e o versículo 19, os versículos 19, 20 e 21. Então temos de novo um comentário que João deixa para nós, neste caso, outra vez uma inquietação, um desacordo acerca de quem é Jesus. Eu não sei se têm notado, mas ao longo do Evangelho, esta questão de quem é Jesus, ela é levantada. Não, a pergunta não está registada no Evangelho, mas João deixa para nós esta tendência que há naquele meio de quem é Jesus, quem é este homem afinal, o que é que ele diz, o que é que ele faz, com que autoridade é que ele diz, com que autoridade é que ele faz, é uma questão que se vai prolongando ao longo do Evangelho. É bom também termos em mente, e isto começa a ser difícil, é um bom desafio, porque quando chegamos ao capítulo 10, 11 e 12, é bom nós termos em mente o capítulo 1, 2, 3 e 4, etc., tudo que foi desenvolvido, porque todos eles estão ligados. Não sei se lembram, mas no capítulo 3 há um fariseu que vai ter com Jesus e quer saber quem ele é. Ele tem algumas afirmações. Agora, Nicodemos desapareceu, mas ele vai voltar a aparecer no Evangelho. Então, ou seja, há informação que João quer dando. Nicodemos é muito interessante, ele parece que desaparece, mas ele volta a aparecer. E eu, como leitor, eu sou também convidado a ir sendo questionado quem é Jesus, para que aquilo, a minha resposta no fim do Evangelho, seja uma resposta de facto que me conduza à vida eterna pela fé em Jesus. Então, antes de vermos algumas coisas do texto, 2 vezes é mencionado esta expressão, em verdade vos digo. Eu tenho ali o amém, porque de facto o que tem lá escrito é amém, amém vos digo. E a palavra amém significa verdade. É uma expressão que nós usamos nas nossas orações e muitas vezes o significado é entendido como que assim seja. Mas a expressão realmente não é que assim seja. A expressão significa verdade e quando dizemos o amém, estamos a dizer é verdade aquilo que o meu irmão orou, eu concordo com ele, é verdade. Daí, às vezes, este sinónimo de assim seja. Portanto, neste caso, iríamos traduzir assim seja, eu vos digo, não ficaria muito correto. Então, quando alguém diz amém, é dizer é verdade, eu concordo, é isso que eu quero, o que este irmão fez na sua oração, expressa o meu coração, é verdade, eu quero isso, daí essa ideia também de assim seja. Esta questão também é importante porque normalmente na cultura hebraica, quando alguma coisa é mencionada 2 vezes, quando há uma repetição de 2 ou mais vezes, vai revelando a importância. Por exemplo, onde notar que várias vezes aparece nomes repetidos. Quando o filho de Davi morre, ele lamenta Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Há uma insistência na repetição do nome, quer dizer que Absalão era querido, era importante para David. Ou no caso de Maria e Marta, Jesus diz, Marta, Marta, andas atarefada. Não é uma reprimenda dura, é uma reprimenda com amor. Jesus está a dizer, Marta, Marta, tu és querida para mim, eu preocupo-me contigo, eu gosto de ti, mas tu andas atarefada com outras coisas. Daí também, quando mais à frente Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Ou seja, outra vez alguém que diz Senhor, Senhor, ou seja, está a expressar Senhor, somos muito próximos, eu gosto muito de ti.
Aí a dureza da palavra que Jesus diz: apartai-vos de mim que não vos conheci. Então, esta repetição, e lendo os textos, quando há repetições, isso mostra importância, ou seja, quando Jesus diz em verdade vos digo, quer dizer que o que ele vai dizer daqui em diante é extremamente importante. Eu deveria prestar muita atenção naquilo que eu vou ouvir. E temos que perceber o contexto. O contexto vem do capítulo 9, onde houve a cura de um cego e onde houve uma questão com fariseus. E Jesus dirige-se a eles. Então estes homens que eram os conhecedores das Escrituras, os instrutores da nação de Israel, aqueles que estariam como que a cuidar do povo, para que o povo andasse e observasse os caminhos de Deus, para que o povo de Deus estivesse reunido e congregado, é eles que Jesus está a falar. E Jesus está-lhe a dizer: prestem bem atenção naquilo que eu vou dizer. Ou seja, em verdade vos digo, isto é extremamente importante que eu vos vou dizer. Ora, quando nós chegamos ao versículo 6, depois deste, Jesus diz: em verdade vos digo, e Jesus fala, mas João deixa para nós, no versículo 6, ou eles estavam distraídos, ou outra coisa se passou, mas o facto é que eles não compreenderam o sentido em que Jesus lhes falava. Apesar do alerta, prestem bem atenção, em verdade vos digo, o resultado é não compreenderam. E a questão é porquê? Então, algo bastante interessante neste texto, ele tem que ser relacionado com o capítulo anterior, o capítulo 9, porque Jesus está a responder, se nós virmos o fim, não tenho aqui slides para mostrar tudo isso, mas vocês derem uma vista de olhos no capítulo 9, onde notar que há uma sequência de conversa na passagem do capítulo 9 para o capítulo 10, que está relacionado com a cura deste cego e o facto de ele ter sido expulso da sinagoga. Tudo isso está relacionado. Agora Jesus responde a estes homens que expulsaram o cego da sinagoga e ameaçaram outros de serem expulsos, incluindo os pais dele que tiveram medo. Então temos que relacionar este texto com o capítulo 9, mas também com Ezequiel 34. Porquê? Porque o tema que Jesus está aqui a falar, ele foi desenvolvido no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. E um estudo da Bíblia requer leitura da Bíblia. E eu acho que é importante lermos de novo aqui o Ezequiel 34. Se alguém se quiser voluntariar a ler, pode ler, senão eu poderei ler, mas eu queria que fosse rápido, mas bem lido, porque eu creio também que é importante. Eu posso ler, se ninguém quer. Obrigado, João Paulo. Então, vamos começar aí no versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, o doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscastes. Não dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores e Deus demandarei as minhas ovelhas. Porei termo ao no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel lá será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre os carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis trovado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre as ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo David é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus. E o meu servo David será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, disse. Ok, obrigado. É um texto longo e já tínhamos lido o outro texto de João, mas eu creio que é bom nós também termos em mente para a nossa questão do contexto. Então, o que nós temos aqui em João 10, Jesus ao dizer em verdade vos digo, está a chamar a atenção, e é suposto que Jesus ao falar de pastor, ovelhas, redil, todas essas coisas, sendo aqueles homens fariseus, este texto diz que ele devia estar nas suas mentes. Ou seja, este contexto, Ezequiel é um profeta que vive na época do exílio, portanto, já havia uma reprimenda, digamos assim, de Deus à sua nação por causa de o terem deixado, daí terem sido exilados. O grupo dos fariseus nasce depois do retorno que acontece com Esdras e Neemias, por um zelo de obediência ao Senhor, e agora basicamente o que Jesus está aqui a dizer, visto o que aconteceu com o quadro do cego, é que o problema que existia antes do exílio persiste. E eles, já vimos no versículo 6, não compreenderam o que é que ele estava a dizer, porque estavam tão embrenhados no seu esquema, nas suas coisas, no seu zelo, que não tinham discernimento para perceber o propósito do reino dos céus. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é que algumas afirmações, e temos alguns personagens, temos o ladrão, não entra pela porta, sobe por outra parte, ou seja, toma não da forma que seria o correto, seria o esperado. Isto é logo no versículo 1. Em contraste, nós temos o pastor. O pastor entra pela porta, chama as ovelhas pelo nome, o que aqui já denota um conhecimento que vai ser desenvolvido mais à frente, conduz as ovelhas para fora, e esta é uma ideia muito interessante, elas estão no redil e o pastor vai conduzi-las para fora e vai adiante delas. Então, esta é a primeira imagem do pastor, neste primeiro grupo de versículos, e então temos também as ovelhas. Elas ouvem a voz do pastor, seguem o pastor e conhecem a sua voz, portanto, entre o tal ladrão, ou seja lá quem for, que entra por outros meios, estas ovelhas conseguem distinguir a voz do pastor e não seguem o estranho, pelo contrário, fogem dele. Ora, outra vez eu quero-vos convidar a ter em mente toda esta história da cura
do cego, ok? Que este é o contexto da cura do cego. Então, de facto, o que temos aqui com João 10 e Ezequiel 34, o pastor de que Ezequiel fala, e João fala no capítulo 10, é Jesus. Esse é o pastor. Ele chama os seus discípulos. Ele já tinha chamado os 12 para o seguirem. E agora há mais um que Jesus está a chamar, que é o cego. Este é uma ovelha do capítulo 9. E ele conseguiu ouvir a voz do pastor, mas não deu ouvidos à voz dos tais estranhos. Portanto, vocês têm que agora voltar ao capítulo 9 e ver todo o interrogatório que os fariseus fizeram ao cego e as respostas que o cego deu. E o cego está disposto a sair fora do tal redil, daqueles estranhos, mas são eles próprios que os vão expulsar. Então, o quadro que nós temos aqui são homens que conhecem as Escrituras, que estão a cuidar do povo de Deus. Estou a usar assim uma linguagem sem ser com uma precisão muito técnica, apenas mais num sentido cultural. Então são homens que estão a cuidar do povo de Deus, estão a ensinar a palavra de Deus às pessoas, estão a querer que as pessoas obedeçam mesmo e vivam regras e obedeçam aos princípios de Deus. Toda esta memória do exílio, da invasão, do retorno do período do segundo templo, da glória do primeiro templo, a glória do segundo templo, a majestade deste agora restaurado por Herodes, tudo isto está na mente destas pessoas. E eles acabam por expulsar o cego, que não era cego agora, via, acabam por expulsá-lo da sinagoga. E é interessante também notar que Ezequiel diz que este pastor, ele é da casa de David. E há mais alguma coisa interessante. O versículo 15, o texto de Ezequiel tem uns detalhes muito interessantes, há uma subtileza no texto de Ezequiel que surge também no próprio texto do Evangelho de João, recordando 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olhando para Ezequiel, o que é que nós temos no versículo 15? Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor, está ali em maiúsculas, ou seja, diz Jeová Deus. Deixa-me usar esta palavra, ou Yahvé, ou como quiserem mencionar. No entanto, no versículo 23 e 24, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor, e eu, o mesmo Senhor do versículo 15, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Notem que no versículo 15 o Senhor diz que vai apacentá-las ele mesmo. No versículo 23, alguém, este servo Davi, que é uma referência óbvia ao Messias, ao ungido, ele é que as vai apacentar. Ou seja, há uma forma muito subtil, com este quadro do pastor e com Ezequiel, de que o Senhor, do versículo 15, é o Senhor do versículo 23 e 24, e é o Senhor que está a contar a história do pastor aos fariseus depois de ter curado um cego. Ou seja, a afirmação de que o verbo era Deus acaba por estar aqui em pano de fundo, implícita, nesta história que Jesus está a contar, esta parábola, que não é propriamente uma parábola, a estes homens. Eu queria que nós fôssemos, agora para estas perguntas, ter um tempo de reflexão, e isto tem a ver connosco. Ou seja, aqueles homens que estariam, os líderes religiosos, digamos, os guias espirituais, seja qual for a designação que a gente quiser dar, de Israel, o que é que eles estavam a fazer? Incutiam medo ao rebanho. Os pais daquele homem cego não quiseram dar mais explicações do filho, porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga, porque a ordem tinha sido dada. Quem seguir aquele homem vai ser expulso da sinagoga. Depois, eles punham algumas das ovelhas para fora, como foi o caso do visual neste caso. No 34, expulsaram-no da sinagoga. O que eu queria convidar a nós refletirmos é como é que nós podemos evitar cair no erro dos fariseus. E para discutirmos esta tensão que pode existir entre cuidado pastoral, o zelo, o ensino, a pureza, seja o que for que nós quisermos
adicionar aqui no sentido de igreja, mas depois também a questão da disciplina, de pôr fora como é que nós lidamos isso, qual é o propósito, qual é o objetivo, como é que é feito, que erros têm sido feitos, que erros se deveriam evitar, etc. Passo a palavra para quem vai dividir os grupos. Então, a Ruth já estará a dividir-nos, com certeza, em vários grupos. Já pus aí também no chat, no bate-papo, a pergunta. Aquilo que o Paulo tinha escrito nos slides, já está aí também. Em mais uns momentos e vamos ser divididos em 2 ou 3 grupos para podermos refletir um pouco sobre esta questão, como evitar cair no erro dos fariseus. Então, estamos todos? Conseguimos voltar todos? Hoje parece que houve alguns que andaram perdidos e foi difícil de entrar nos mini-grupos. Agora, regressamos todos à sala principal. Estou a ver algumas imagens a aparecer, não sei se é aqui do meu computador, se não. Mas pronto, penso que a maioria está. Vamos à sala número 1, partilhar, não sei quem é que era o porta-voz da sala número 1, mas faz favor de ativar o seu micro e partilhar connosco aquilo que falaram, um pouco daquilo que conversaram. Sou eu. Não conversámos muito, houve muitos silêncios, não avançámos muito. Ah, mas uma das coisas, e talvez a principal que concluímos, é que o cuidado pastoral e a disciplina na igreja, ah, é como evitar aquela situação que encontramos, ou que é exemplo lá em Israel, no capítulo 9. Estamos a procurar a resposta para isso, não é? Ah, e aquilo que nós concluímos é que o cuidado pastoral e a disciplina deve ser de acordo com a vontade de Deus e não segundo os nossos próprios interesses ou as nossas vontades, ou as vontades próprias. Inclusive foi focado uma situação de alguém que era pastor, fundador da igreja, que errou, pecou e quando foi chamada a atenção, não aceitou a disciplina porque ele é que era o fundador da igreja, portanto ele é que sabia das coisas e não aceitou o que foi dito. Ah, Estava em pecado. diz? Porque, e estava em pecado. E estava em pecado, claro. Pronto. Ah, e também de uma forma profilática, tentando que antecipadamente colocar os problemas que podem vir a surgir e para evitar processos disciplinares mais profundos. E foi um pouco isto que nós falamos, não falamos muito. Obrigado, irmão Santiago, mas já falaram alguma coisa. Se calhar já deram aqui um contributo importante. Agora, se calhar não falaram mais porque estavam com medo de alguma disciplina, não? Ou não? Então, sala 2. Sala 2. Quem é que é o porta-voz? Para ativar o micro. Ativei o micro. Sou eu e o nosso grupo foi cortado a meio porque senão ainda continuávamos a falar, mas foi o contrário. Bem, então, pontos centrais que nós fizemos, contámos vários exemplos de coisas, mas saltando só os pontos fundamentais. Então, a disciplina deve ter em vista a correção e o arrependimento, deve ser prova, então, de que a pessoa realmente aceitou a disciplina. E nós, muitas das vezes, deixa-me só ver aqui os meus apontamentos, temos a intenção mais de castigar do que propriamente disciplinar e corrigir. Então, deve-se ter atenção quando se disciplina alguém, o objetivo principal
é sempre corrigir e é sempre o amor e o ganhar a pessoa, voltarmos então a que a pessoa deixe os seus pecados e volte a estar connosco. Por isso, é necessário bastante cuidado nos discursos que fazemos, sobretudo às vezes nas pregações e tudo. Vê-se que há um problema na igreja, um problema com alguém e o discurso vai sempre para o mesmo. Isso, em vez de ajudar, tende a afastar as pessoas. É uma linguagem mais agressiva, em vez de ser uma linguagem de amor e de correção. Também o cuidado deveria ser, se o irmão pecar, então, primeiro, se eu vir que ele peca, vou e ter com ele e falo com ele, e se ele ouvir, ok, fica por aí. Se não ouvir, então levo mais uma ou duas pessoas. Se ouvir, então fica por aí. Se não ouvir, levo-o à igreja, e então se ele ouvir, fica por aí. Se não, considerá-lo como um gentio, mas, ou seja, alguém que continua a precisar da graça de Deus. Devemos ter cuidados com dissensões e disputas, que muitas das vezes essas não são disciplinadas, mas facilmente disciplinamos um pecado de cariz sexual ou bebedeiras, ou seja o que for, do que uma disputa, uma intriga que começa a correr dentro da igreja, a causar divisões, e deixamos isso ir para baixo do tapete à espera que passe. E ambas as situações devem ser disciplinadas, e Gálatas fala também sobre isso, acho que é Gálatas. Pronto, e temos de ter muita atenção quando fazemos a disciplina, para não estarmos a privar ninguém da graça de Deus, pois nós próprios também precisamos dela e nós próprios também estamos sujeitos a cair em pecado. E também quando há um versículo que diz: se vires teu irmão a pecar, vai, corrige-o, mas tem cuidado para tu também não caias, não é? Nós também não estamos livres de um dia cair. Pronto, penso que foi isso. Obrigado, Ruth, e ao teu grupo. Agora falta o terceiro grupo, que é o irmão Paulo Pinaleito, o porta-voz. Faz favor, irmão. Muito bem, então a pergunta era como não cair no erro dos líderes da sinagoga ou daquilo que nos era apresentado, e nós falámos de várias coisas, falámos mais nas ovelhas do que nos líderes ou nos pastores, não é? Mas também havia a questão, será que eles erraram mesmo ou estavam apenas a cumprir aquilo que tinham aprendido e que era para eles normal, não é? Não consideravam estar errados. O que chegámos à conclusão é que, qualquer que seja ou qualquer que fosse a situação, o que eles não mostraram foi amor. Portanto, nos seus atos, na sua condução do processo, não mostraram amor. E a disciplina na igreja deve ser exercida, mas sempre será, ou sempre terá de ser com amor, pois só dessa forma poderemos ganhar os que estão errados, os que estão afastados ou que estão a ser disciplinados. Se o pastoreio, ou neste caso, todas as orientações, todo o cuidado do pastor é exercido em amor, as ovelhas o vão seguir de bom grado, não é? Porque conhecem a sua voz. E também foi dito que o pastor não pode fazer tudo. Ele pode também providenciar auxílio mais específico, não é? Se uma ovelha tem uma pata partida, se calhar vai ao veterinário ou vai ao ortopedista, porque o pastor não tem todas as capacidades, não é? E por fim chegamos à conclusão científica, fantástica, não é? Que a ovelha a partir de 12 metros não tem capacidade de reconhecimento visual. E portanto, se a ovelha se afasta, ela fica perdida. Daí a importância do ouvir a voz do pastor. A Escritura nos fala de ouvir, não fala de ver, fala de ouvir, precisamente por causa desse facto. Portanto, por fim, mais do que a voz do pastor físico, não é? Do pastor local, daquele que está perto de nós, é importante ouvirmos a voz do sumo pastor. E às vezes essa voz também é esquecida e ignorada, não é? Queremos ouvir só as nossas próprias vozes ou fazer eco daquilo que nós pensamos e não escutamos a voz que devemos escutar, que é a voz do sumo pastor. Penso que basicamente foi isso. Obrigado também, irmão Paulo Pinaleite, e ao grupo em si. Bom, Paulo Oliveira, os minigrupos já falaram, agora é contigo novamente. Depois desta contribuição dos minigrupos.
Ok, obrigado, e foi ótima. Ahm, Antes de entrarmos na segunda parte, então só queria notar umas duas coisas. Quando se fala em graça, isso não significa que a autoridade diminui-se a autoridade ou se diminui a gravidade da situação. Então, graça não significa não foi nada, vai tudo estar bem. Graça não faz isso, identifica o erro, mas age com graça e com autoridade também. Outra coisa que também havia ali, no caso do cego, aliás, dos pais do cego, era medo. Nós lemos lá em João 9, 22, isto disseram aos seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Esta questão do medo, ela é antiga. Se notarem, o primeiro sentimento que surge lá depois do pecado em Gênesis 3 é precisamente o medo. E ali em Gênesis o medo é porque há noção e a consciência do pecado. Aqui o medo que temos em João 9 não é por causa do pecado, o medo que temos aqui em João 9 é por causa da ameaça. A liderança destes fariseus produzia medo. Uma ocasião em que um vizinho da frente da casa onde eu morava perguntou-me, Senhor Paulo, já encontrou a sapatilha do Marcos? Nós cá no Norte não usamos ténis, usamos sapatilhas. Ténis, nós jogamos ténis e usamos sapatilhas. E eu perguntei se eu encontrei, mas como? E ele disse-me, se calhar já falei demais. O que aconteceu foi que numa brincadeira, então o meu filho tinha perdido uma das sapatilhas. E eu fui falar com ele e perguntei-lhe, então não me disseste nada? Ele disse, eu estava com medo que tu ralhasses comigo. E que ele fez-me refletir de que maneira eu estaria a criar o meu filho, porque quando ele fazia asneiras, ele estava a ter medo. E eu fiquei a pensar, ele tem medo porque fez a asneira, ou tem medo porque eu estou a reagir tão mal com ele, que ele, em vez de comunicar comigo os problemas que tem, fica calado, porque eu estou a lidar mal com isso. E aquilo fez-me pensar, e até que ponto nós podemos também correr esse risco de incutir medo. Quando alguém tem problemas, não vem falar com ninguém, porque tem medo. E em vez de sermos apoio e auxílio para outros, acabamos por ser geradores de medo. Então, de novo, nesta segunda secção, Jesus começa com a mesma expressão, em verdade vos digo, e agora há mais imagens aqui. Então, ele começa a afirmar que é a porta. Jesus, se no início ele tinha dito que ele era o bom pastor, agora que ele era, sim, o pastor, ele agora é a porta. Quem vem antes dele é ladrão, e já vimos isso no versículo 1, e quem entra pela porta, portanto, aqui Jesus, como acesso para a salvação, será salvo e também encontrará pastagens. Mas também temos de novo o ladrão, e agora aqui o ladrão, é interessante que por vezes associamos aqui com, às vezes, este texto com Satanás, mas de facto o contraste que nós temos aqui é entre pastor e o que não é pastor. Neste caso seria ladrão, ou seja, mata, rouba e destrói o rebanho. E isto não significa realmente, não podemos sempre estar a dizer, aqui é o diabo. É os tais que não são pastores, são outros, que em vez de cuidarem do rebanho, fazem mal ao rebanho. Temos também o mercenário. Ora, o mercenário não é pastor, não tem ovelhas, ele abandona as ovelhas em tempo de crise, de problema, abandona as ovelhas e foge, deixa-as entregue ao lobo, e ali não tem cidade com as ovelhas, mas não tem cuidado com as ovelhas. Peço desculpa pela gralha do texto. Então, o mercenário não tem cuidado pelas ovelhas, ele está interessado no seu trabalho, na sua remuneração talvez, na sua reputação. A preocupação dele não são as ovelhas, a preocupação dele é ele próprio. Essa é a característica de um mercenário. Ele está preocupado consigo próprio,
com sua imagem, não com o cuidado e o bem-estar das ovelhas. Depois temos em contraste o bom pastor. Se um foge, o outro mata, rouba e destrói, e um não tem cuidado, o bom pastor está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Ele conhece-as pelo nome, e isso é significativo, e é conhecido também. Conhece e é conhecido. E, interessante, tem outras ovelhas, que isto também já tínhamos visto lá no texto de Ezequiel, havia outras ovelhas que haveria necessidade de juntar ao rebanho. As outras ovelhas, as ovelhas então não dão ouvido aos ladrões, conhecem a voz do pastor e têm vida. E interessante, aqui nós temos o quadro do cego, percebeu a voz do pastor que era Jesus, não a voz dos outros, que, notem, eles estariam a fazer o que era correto? Talvez sim, eu diria mais não, porque eles nunca contra-argumentaram aquilo que o cego disse acerca de Jesus. Eles não tiveram argumentos. Eles expulsaram-no e não há uma razão que eles dizem: senhor cego que agora vê, tu vais sair da sinagoga por estas razões em que tu estás a errar. Eles apenas, como não tinham mais argumentos para ele, expulsaram-no. Ou seja, não falou razão, não falou amor, apenas falou orgulho e prepotência. Nada mais. E isso é característica de quem não é pastor. Mas, além das ovelhas, então existem as outras ovelhas. Não eram daquele aprisco, não são, e aqui eu creio que estou incluído neste grupo, portanto, se ali Jesus estaria a lidar com judeus, aqui são o que não são do rebanho, digamos, judeus, elas serão conduzidas, elas irão ouvir a voz do pastor, e então haverá um rebanho e haverá um pastor. E esta expressão vem de novo lá também mencionado mais tarde, interessante, notem como eles conhecem, como estas pessoas conheciam as escrituras. Mais tarde Caifás, temos isso no capítulo 11, ele diz assim, que importava que eu morresse, não é? Pela nação. E João registra, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Notem aqui a perspectiva que João tem ao escrever o seu evangelho, e ele está a perceber que Jesus é o Messias não para um grupo restrito ou étnico da nação de Israel, mas João está aqui a distinguir aquilo que o Senhor já tinha dito a Abraão, em Gênesis 12:3, em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. O que Zacarias também tinha dito, o que Joel tinha dito, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Portanto, esta mensagem de redenção do Evangelho ser aberta para todos está aqui bem explícita. E um querido irmão nosso, que eu ainda tive o prazer de conhecer e reunir com ele na Igreja das Amoreiras, escreveu este hino que eu creio que conhecemos. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Salvador. É o teu amor que nos une aqui num só Espírito. Adoramos a ti. Eu penso, nunca perguntou ao irmão José Elídio porque é que ele escreveu esta letra, mas pelo menos a minha letra, a minha mente vai para este texto aqui em João. O último estrofe diz: esperamos por ti, ó Senhor, e é face a face que vamos ver. Notem que o amor está aqui presente na letra deste hino, deste querido irmão. E, de facto, a ideia de que Jesus veio e a parede, como Paulo escreve aos Efésios, de separação foi derribada entre judeu e gentio, e agora Deus tem um único povo, descendentes de Abraão pela fé, todos nós, reunidos como um único rebanho, um único Senhor, um único pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O relacionamento de amor, notem, entre as ovelhas, o amor que as ovelhas têm para com o pastor e que o pastor tem para com as ovelhas, é o mesmo com o Pai.
O pai ama Jesus e conhece Jesus. O pastor ama as ovelhas, conhece as ovelhas, é conhecido delas. Estes laços de amor estão aqui presentes neste texto. E Jesus é o bom pastor, ele é a porta, simultaneamente é o bom pastor e é também a porta. Ele conhece o pai, conhece as ovelhas e tem autoridade sobre a sua vida. Portanto, se nós dissermos de facto que os judeus entregaram Jesus à morte, que a multidão gritou crucifica-o, que os soldados romanos o mataram, que Pilatos decidiu, mas afinal a decisão foi Jesus que diz que tem autoridade para entregar a vida e voltar a reassumi-la. Então temos de novo esta pergunta que nos persegue ao longo do Evangelho. Quem é Jesus? Bem, algumas pessoas comentam, é um louco, tem um demónio, olha, não vale a pena ouvi-lo. Mas também há uns que dizem, não, não é bem assim. Eu tenho aqui 9 versículos escritos, vocês podem olhar, mas uma conclusão que eu penso que é o que reflete aquilo que as pessoas dizem. O que ele diz faz sentido. E o que ele faz, ou seja, os sinais, e a nossa memória de sinais, o último é dar vista ao cego, e os sinais confirmam o que ele diz. Ou seja, se uns diziam que ele era louco, não faz sentido isso ele ser louco, porque o discurso é consistente. Tem demónio, não bate certo, porque um demónio não vai dar vista a um cego. Então o que é que se deveria considerar? Que aquilo que este homem diz é consistente com aquilo que este homem faz. E juntando todas as peças, João não nos diz agora, mas a única conclusão que nós poderemos ter, então, João quer que eu chegue a essa conclusão no fim do Evangelho. Juntando todas as peças, estes sinais são registados para quê? Para que eu creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, o Messias mencionado em Ezequiel 34, neste caso, dos pastores, o Messias ali mencionado, o servo mencionado ali, o tal pastor da casa de Davi mencionado em Ezequiel, é este homem que nós agora estamos aqui a ouvir, a ver, e que deu a vista ao cego, e crendo nele, tenhais vida em seu nome. E o próprio Jesus afirmou neste texto, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, quem é Jesus? A conclusão que nós deveríamos ir tirando ao longo do Evangelho, ou a pessoa com quem nós estamos a partilhar o Evangelho, que ela pode ir tirando, é precisamente esta. Jesus é o Messias. É aquele que tinha sido mencionado ao longo do Antigo Testamento. O descendente da mulher queria esmagar a cabeça da serpente em Gênesis 3:15. Quem é Jesus? É aquele descendente de Abraão, através do qual todos os povos, todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Quem é Jesus? É aquele rei eterno que queria sentar no trono de David e ter o reino de Deus sob o seu domínio. Ele é o Filho de Deus. O próprio Deus, o Verbo encarnado, habitou entre nós. E nele há vida, porque ele é o Criador. No princípio era o Verbo, tudo que foi feito por ele. Ele deu a vida ao homem, ele é o Criador do homem. E mais, notem que João está a preparar o caminho para que Jesus irá ressuscitar Lázaro. E da mesma maneira, eu, estando morto em delitos e pecados, agora usando a linguagem de Paulo, eu posso igualmente ser ressuscitado com Cristo e ter vida no nome de Jesus. Então, é interessante nós usarmos assim este Evangelho de João para levarmos alguém, convidar alguém a refletir quem é Jesus e deixar a pessoa ter as suas próprias lutas, convidá-la a orar, convidá-la a ir lendo o Evangelho, conhecer o Antigo Testamento, conhecer o que João diz acerca de Jesus. E, obviamente, o objetivo é crer que ele é o Messias, é o Filho de Deus e que há vida e que se entrega a ele. Que Deus os abençoe. Terminei aqui. Obrigado, Paulo. Não sei se algum irmão ou irmã tem alguma questão que queira. Aqui no bate-papo não há nada, mas se alguém tiver alguma questão e quiser
Em vez de estar a escrever, ligar o micro e pôr a questão, pode fazê-lo neste momento. Enquanto isso, lembrar a todos que o estudo vai ficar gravado no canal do YouTube da CIP e no próprio site da CIP. Quem quiser rever ou passar a alguém, pode fazê-lo sempre por aí, tanto este estudo como os outros anteriores. No fim, depois de orarmos, eu vou dar a oportunidade a alguém que queira fazer algum anúncio também, de fazer.